Recebendo aqui então o Delúbio Soares para lançar um livro, né? Quando a política se vale da justiça, o réu sem crime. O que seria o réu sem crime? Eu estou viajando para várias cidades do Brasil. Falta só 4 estados que eu não fui ainda. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Cuiabá, Mato Grosso, discutindo com os amigos, com os companheiros, com as pessoas que queiram conhecer o que aconteceu nesse período de 2005 para cá, onde a justiça ela tomou posições em cima de, de coisas que não aconteceram. No caso do mensalão, condenações por manchete de jornal, condenação sem analisar o processo. Me diz meu advogado, o processo não tinha capa, o conteúdo não interessava. Então, e depois a Lava Jato, que também foi processo também que eu fui atingido pela Lava Jato e agora foi anulada a pena. E só que eu fiquei 2 anos preso lá em Curitiba. Quem vai reconstituir esse tempo, as dificuldades, as humilhações que a minha família sofreu, né, e no mensalão também. Então, estou explicando isso para a sociedade. Eu tive 40 e tantos processos e agora zerou tudo. Eu fui inocentado de todos, com exceção da ação penal 470, que eu fui condenado, mas cumpri a pena, 4 anos no sistema de Brasília e 2 no Paraná. Então, estou explicando para a sociedade isso que aconteceu, explicando para todo mundo, para que não repita mais, né? O judiciário, uma parte do judiciário brasileiro saiu da Constituição e agora tende a voltar o que está escrito na Constituição. Só pode prender alguém quando todo julgamento está, que chama trânsito de julgado. Teve a segunda instância, que prejudicou muito o Brasil. Teve a Lava Jato, que destronou milhões de empregos do Brasil, perda de renda das pessoas, e foi toda uma confusão muito grande. E aí nós agora estamos discutindo, mostrando que essas coisas que aconteceram não pode repetir. O judiciário, o judiciário que aplica a Constituição, ele não pode ter lado. Ele passou a ter lado. Uma parte significativa da imprensa, como dizia o Paulo Henrique Amorim, o partido da imprensa golpista, ele usou tudo, o PIG usou todos os instrumentos para incriminar as pessoas, acabar com a reputação, acabar com a moral das pessoas. E a gente sofreu muito isso, principalmente o presidente Lula, o Zé Disseu, o Delúbio Soares e vários outros. Então, o que me resta agora? É conversar com as pessoas para reconstituir, explicar às pessoas o que aconteceram e, a partir daí, né, que as pessoas comecem a observar e impedir que isso aconteça novamente. Só a nossa união pode fazer que isso não aconteça novamente. Esse conjunto de justiça que houve ali no passado, que por conta do mensalão, justamente até no segundo momento em que o presidente Lula ia para uma reeleição, esse sistema de justiça ali é diferente dos personagens de hoje? Não, que é o seguinte, as pessoas refletem. Eu quero explicar uma coisa com muita clareza aqui. Quando teve a denúncia do Roberto Jefferson, que o PT, através do tesoureiro Delúbio Soares, comprava deputado por R$30 mil por mês para votar com o governo, o PIG, na época, achou que aquilo era uma verdade absoluta. E não foi atrás de nenhum fato, só dos boatos. Quando os boatos espalham, uma mentira contada várias vezes, ela não torna verdade, mas muita gente acredita nela. E aquela denúncia, com as divulgações da mídia, ela teve um impacto muito grande na sociedade e no PT. Todo mundo passou a achar que aquilo era verdade. Se o Roberto Jefferson, naquela época, falasse qualquer coisa, o povo acreditava. E começou, o Roberto Jefferson era o grande paladino da moral brasileira, está onde está hoje. Nós estamos vendo aí o que aconteceu com ele, várias coisas erradas que ele sempre fez, e aí tornou aquilo como verdade. E tinha que achar um culpado. E o maior culpado daquela época era o Delúbio Soares, aí envolveu todo o pessoal do PT. E o que eles fizeram?
os deputados, eu acompanhei isso muito na CPI, fui em várias CPIs. Na CPI, o deputado pegava o horário nobre e chegava e falava o que ele achava que devia, não importa se tinha compromisso com a verdade, e ele tinha um jornal na Bahia, ou na Paraíba, ou no Rio Grande do Sul, que ele publicava aquela matéria. E quando teve o julgamento, os procuradores da época, junto com o PGR, que era o Antônio Fernando, adotou aquelas manchetes de jornal como verdade. E o pior, o ministro relator, que era o Joaquim Barbosa, para aceitar a denúncia, transformou aquilo em verdade. E todo mundo que contestava era ele fazia aquele escarcéu que o Joaquim fazia na época do julgamento, do acatamento da denúncia e depois no julgamento. E depois disso, a acatada da denúncia teve as audiências para saber se aquilo que estava sendo escrito pelo Ministério Público era verdadeiro. Aí teve mais de 400 audiências com a testemunha de acusação e a testemunha de defesa. Nenhuma testemunha de defesa confirmou a tese do MP. Nenhuma. Inclusive o próprio Roberto Jefferson, que perante o juiz ele disse: o dinheiro do PTB foi para pagar a despesa de campanha eleitoral. É o que nós falávamos. É o que estava na minha defesa. E aí, outro mais, não esqueceu todo o depoimento, tudo que a Polícia Federal fez. Colocou sob segredo de justiça, não usou o relatório da Polícia Federal. Mais grave ainda, usou a teoria do domínio do fato. Mais grave ainda, né? Eu não podia ser julgado no STF porque eu não tenho direito de foro. Fui julgado no STF. E outras barbaridades que aconteceu naquela época e transformou uma mentira numa condenação. E se tudo isso que ele falasse tivesse fundo... Não, a minha defesa ao STF, feita pelos meus advogados, ele dizia: tudo isso é eleitoral. Se teve erro, é eleitoral, não criminal. E eles transformaram. Mudaram de código. O Brasil tem vários códigos, né? Tem crime que é eleitoral, tem crime que é tributário, tem crime que é da vara penal, né? E assim foi feito. E aí, tudo que você falava, as pessoas não tinham audiência. A pior coisa é quando você está dialogando com mudo, com surdo. Né? Que a pessoa é surdo politicamente, não surdo natural que ele entende. O surdo político não quer escutar nada, só a verdade dele é tão séria, ele acha que é tão sério que só vale a verdade dele. E essa verdade foi imposta no STF, na Procuradoria-Geral, e ela foi caminhando até a Lava Jato. A Lava Jato é um filho do Mensalão, porque o juiz da 13ª Vara, ele foi convocado para ser auxiliar da Rosa Weber no Mensalão. Ele auxiliou o Joaquim e o Ministério Público para fazer todas as barbaridades no Mensalão. O que na cabeça desse juiz aí que foi considerado parcial pelo STF, o próprio STF, ao qual ele atuou lá atrás, que ele foi considerado parcial. Esse juiz falou assim: toda a barbaridade que o STF fez, eu posso fazer na Lava Jato, na 13ª Vara. E ele fez tudo parecido com a Lava Jato, com o que aconteceu no STF no julgamento do Mensalão. Tudo parecido, só que o Mensalão foi antes. E lá ele aprendeu junto com os juízes, e quando ele aplicou lá, ninguém do STF, até certa medida, até os ministros do STF, quando eles começam a perceber que eles vão ser atingidos, tem a Vaza Jato, tem todas as confusões, estão investigando família de ministros, estão querendo que o ministro vai depor lá. Aí eles tomaram providência, voltaram ao leito da Constituição, estava todo mundo fora da Constituição. Lembra que o ministro aqui de Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes, impediu que o Lula assumisse a presidência, a ser ministro da Dilma? Né? Deu uma liminar, né? Gilmar Mendes defendeu lá atrás que tinha que mudar. Preso em segunda instância tinha que ser preso. Depois mudou de opinião, né? Depois que viu que as coisas estavam acontecendo, mudaram de opinião. O ministro Toffoli não falou outro dia que condenou inocente na Lava Jato? Citou o caso do Genuíno, mas ele estava querendo dizer isso para todo mundo. Não, o caso mais claro é do Zé Genuíno. Eu sabia que ele era inocente, mas mesmo assim eu condenei para reduzir a pena. Olha, o que acontece um julgamento assim? Quem te condena acha que você é inocente, mas tem que dar uma pena menor. Você é inocente, não pode ter pena.
É isso que aconteceu no Brasil, num período muito difícil.